Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui retornando às nossas atividades na casa, de uma forma bem simplificada, né? Em virtude das recomendações que existem, né? Do distanciamento social. E o objetivo nosso aqui hoje é falar um pouquinho sobre o momento que nós vivemos. E nós termos a certeza, até o tema do estudo da noite é: isso tudo passará. Nós já de alguns meses, né, estamos vivendo essa turbulência que está ocorrendo no mundo inteiro, não é somente no Brasil, em todo o mundo, onde estamos passando por sérias provações. E nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós temos a consciência de que esse é um momento importante para a humanidade. É um momento assim, de transição, é um momento de mudança. Esse recolhimento que todos nós estamos tendo que fazer de uma forma obrigada, está fazendo com que mudemos alguns comportamentos, mudemos algumas formas de pensar. E isso está trazendo um benefício muito grande para toda a humanidade. Vai trazer mudanças no comportamento das pessoas. Nós vemos que as pessoas estão se tornando mais solidárias. O próprio planeta está sentindo os benefícios dessas mudanças em virtude da menor circulação de veículos, menor circulação de pessoas. Está diminuindo a poluição da natureza. Está trazendo um benefício, está renovando o ar que nós respiramos, e tudo isso é benéfico para todos nós. No primeiro momento nós sentimos muito, nós achamos ruim, né, de ter que ficar isolados, ter que ficar de quarentena, ter que nos limitar ao contato com as outras pessoas, mas no final nós vamos ver que tudo isso é necessário e no final será positivo para todos nós. E dentro dessa questão, a gente tem observado alguns comportamentos que tem trazido para as pessoas, que é trazer a elas problemas psicológicos de ficar presa dentro de casa, né? Os médicos têm dito aí que tá mais frequente esse tipo de comportamento. As pessoas estão ficando um tanto quanto perturbadas de ficar presas dentro de casa. E está gerando alguns outros tipos de doença, né? A gente está acostumado a ouvir falar só de morte de Covid, mas dentre tantas elas, tem outras doenças que estão chegando em virtude desse isolamento. Mas, desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? Uma pergunta que a gente faz. A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Ou seja, temos evitado esforços para curar os corpos, esquecidos de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos disso. O corpo, ele reflete o que está no espírito. O que está doente é o espírito. E nós, por sermos espíritos imperfeitos, que estamos aqui há séculos, vindo e retornando para o mundo espiritual, voltando aqui para a Terra, somos cheios de imperfeições. E tudo aquilo que nós fazemos aqui de mal, aquelas coisas que nós fazemos por equívoco, por desconhecimento, se reflete, fica gravada no nosso espírito, e quando nós retornamos, ele se manifesta no corpo. Então as doenças, elas são oriundas do nosso espírito. O corpo é como um mata-borrão,
que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. A mente elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios que desatrelam as células dos seus automatismos, degenerando-as e possibilitando a origem de tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. A gente tem visto tantos casos de câncer acontecendo, né? Todo dia a gente ouve falar de alguém que está com câncer, como nós já ouvimos em outra oportunidade aqui na nossa casa, numa palestra, se não me engano, foi feita pelo Tião, onde ele fala sobre o bem de se ter a doença. Porque a partir do momento que você está tendo a doença, você está extirpando aquele mal que estava em você, né? Aquela dívida que você estava trazendo do seu passado, é uma oportunidade de você estar extirpando aquilo dos seus compromissos kármicos. Então, muitas vezes que a gente acha que é ruim, no fundo ele tem a sua utilidade. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalanta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para os estados desoladores. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. A inveja, a cólera, a competição malsã provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres da mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e de outras doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguição. Então isso tudo tem explicação, né? Toda doença ela tem a sua explicação de ser. Como podemos perceber, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. A pessoa, por exemplo, que tem mágoa de alguém, que tem um desejo de vingança, ela fica acalentando aquilo, remoendo aquilo, às vezes passa uma existência toda carregando aquilo. Às vezes a pessoa com quem ela tá desejosa desse mal, ela nem está aí, ela não está nem sabendo que você está com raiva dela. E o sofrimento é em você, que fica carregando aquele rancor, aquela mágoa. É você que se está autodestruindo, desejando o mal, desejando a vingança. E aí você vai gerar um câncer, você vai gerar uma doença, porque você fica carregando aquela mágoa, fica aquilo ali remoendo, e um dia ele vai virar uma doença. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia. O contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. O homem é o que acalanta em seu íntimo. O que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. Então, quando você fica carregando essas coisas, ele vai exteriorizar no seu organismo através de uma doença. É de um câncer, é de um infarto, né? Você fica tão magoado, fica carregando aquilo ali, é você que está sofrendo. Por isso a importância do perdão. Devemos perdoar sempre. Porque quem perdoa, mesmo que você perdoa alguém e essa pessoa não aceite o seu perdão, problema dela. A partir do momento que você perdoa, você segue a sua vida. Você não vai ficar carregando aquele peso. Não é outro o motivo pelo qual Jesus alertava aqueles a quem curava, dizendo: vá e não tornes a pecar, para que mal maior não te aconteça.
o que quer dizer que a saúde está condicionada ao modo de vida de cada criatura e que não há doenças, mas doentes em maior ou menor intensidade. Somos todos nós. Jesus, que foi exemplo máximo de amor, jamais adoeceu, porque era são em espírito, o que proporcionava a saúde do corpo. Desta forma, se quisermos a saúde efetiva, enquanto buscamos a cura do corpo, tratemos também o verdadeiro enfermo, que é o espírito. Então nós devemos cuidar dos pensamentos, dos nossos desejos, porque eles atraem. Vigiai e orai. Porque você atrai tanto o pensamento quanto as coisas positivas quanto as negativas, vai de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua sintonia e de acordo com as suas atitudes. Então, nós devemos, como diz o Getúlio, orar e vigiar, para poder nós termos pensamentos salutares e termos companhias salutares. Vamos dar um exemplo aqui de um caso para a gente analisar. Doroteia não saía dos consultórios médicos. Cada dia apresentava novos sintomas de desconforto, inquietações, dores que não tinha fim. Realizados complexos exames, nada foi constatado. Sua filha, desalentada e mesmo cansada de tantos embates sem sucesso, procurou ajuda com uma amiga terapeuta. Essa, que conhecia de muito tempo, buscou saber se a mãe continuava com aquelas mesmas ideias mórbidas, negativas de antes. E diante da confirmação, falou com sinceridade. Os sintomas que a sua mãe apresenta são reflexo dos pensamentos negativos que ela alimenta. Tem gente que você conversa, todo dia está ruim. Toda hora que você chega e pergunta, bom dia, como é que você... Não, está terrível, está sinistro, e tudo está ruim. Vai estar sempre mal acompanhado, porque só pensa coisas negativas. Mesmo que a situação esteja apertada, esteja ruim, você fala um bom dia, fala, peça a Deus para te abençoar, porque tem dia que está ruim mesmo. Mas se você achar que está ruim e entregar os pontos, aí acabou. Você vai estar mal acompanhado. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. A jovem disse que já lera algo acerca do assunto, se convencer a respeito e que tentara fazer com que sua mãe compreendesse a inconveniência de sua forma de pensar, mas não obtivera êxito até então. Tenho esperança de que algum dia isso modifique, disse a jovem. A cultura ocidental acorda lentamente para essa realidade. Prendemos-nos tanto às aparências que deixamos de perceber nossa realidade maior. É muito importante compreender que nossa vida é o reflexo daquilo que cultivamos no mundo interior. Cada órgão de nosso corpo físico sofre a influência dos pensamentos, sentimentos e emoções que agasalhamos. Quando ficamos ansiosos, aumentamos a secreção da adrenalina que vai descontrolar nosso sistema nervoso. Quando o pessimismo toma conta do nosso ser, sofremos perturbações no aparelho digestivo. Observemos com essa pandemia quantas pessoas estão pessimistas com o fim da pandemia. Nós sabemos que tudo isso passa, tudo tem um tempo determinado de durar, nenhum sofrimento é eterno, nenhuma dor é eterna, tudo tem o tempo necessário para o nosso aprendizado. E tem pessoas que estão ansiosas demais, que estão angustiadas com tudo isso, mas é ter paciência, que vai passar. O medo e a revolta causam úlceras gástricas e duodenais. O ódio, a raiva, quando alimentados por muito tempo, podem causar tumores. Sendo a lei divina perfeita, o contrário também se dá. Se optarmos por pensamentos e sentimentos elevados, seremos positivos, as reações salutares serão a resposta. A tranquilidade, o amor, o otimismo são estimulantes da harmonia emocional e orgânica, com efeitos saudáveis sobre o corpo. Então, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, se nós tivermos sempre pensamentos positivos, pensamentos elevados, mesmo sofrendo, a gente vai superar. A gente não vai sentir os efeitos
possíveis dessas dores. Somos o que nós pensamos. Nossos pensamentos são energias a sintonizarem com outras energias da mesma categoria. E, como tudo na vida, pela afinidade, pensamentos iguais se atraem e se influenciam mutuamente nas mesmas faixas das ondas mentais. Aos nossos pensamentos que se somam os dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens por esse mesmo mecanismo. Importante, portanto, pensar de forma sempre edificante. Atrair pensamentos salutares e otimistas, assumindo postura positiva frente à vida. Quando pensamos em amor e paz, alegria e união, recebemos estímulos equivalentes. Se vivermos a cultivar insucesso, só colheremos derrotas. Cada um é responsável por seu campo mental, tanto no semear como no colher. Dependendo da semente que espalharmos, assim colheremos. Tem um ditado que fala, né? Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Que seja o mal ou que seja o bem. Se fizermos o mal, um dia ele retorna. Se fizermos o bem, com certeza receberemos o bem. Como vivemos mergulhados no mar de emissões mentais, os espíritos edificam essas emissões e são atraídos de acordo com o que lhes seja de interesse. Assim, bons espíritos estarão conosco quando nossos pensamentos forem positivos, e as vibrações se somarão às nossas, resultando em harmonia e equilíbrio. Então é importante estarmos sempre com um pensamento elevado. Na rua, onde a gente estiver, porque você andando na rua, você está passando por outras pessoas que estão emanando energias, pensamentos, e você vai atrair aquilo que você estiver pensando. Se for coisas negativas, você vai atrair aquelas energias negativas que estão no ar. Se você estiver pensando coisas positivas, você vai atrair coisas positivas para você. Então é importante de estar sempre com os pensamentos elevados. Mas todos nós estamos sujeitos a pequenas doenças, as famosas viroses que de vez em quando nos infectam. Elas nada mais são que simples vírus, algo absolutamente comum em nossa vida. Deixa-nos com dor de cabeça, mal-estar, febre, e por vezes são tão fortes essas viroses que chegam a nos deixar de cama. Os vírus são um exemplo de doença aos quais o corpo está sujeito. Mas de uns tempos para cá, estamos percebendo que não é só o nosso corpo que está sujeito a ser contaminado por vírus. Os nossos computadores, nossas máquinas de trabalho também estão. É praticamente impossível conhecer alguém que nunca tenha tido problema com algum vírus de computador. Lógico que estamos falando de vírus diferentes. O do corpo nada tem a ver com o da máquina. No entanto, possui o mesmo fim: prejudicar o perfeito funcionamento. A cura é relativamente simples. Para o corpo, existem os remédios indicados por médicos. Se for uma virose mais forte, geralmente são receitados antibióticos. Todavia, a prevenção ainda é a melhor solução. Para o corpo é importante manter a saúde em dia, com uma boa alimentação e alguns cuidados físicos. Quanto à máquina, basta ter um programa antivírus atualizados para evitar uma possível contaminação. Usando essa nossa definição para vírus como algo que nos prejudica, podemos dizer ainda que existe um terceiro tipo de vírus que provoca danos bem maiores e cuja cura não será achada em farmácia ou lojas de informática. Sim, são as doenças do espírito, que insistem em continuar vivas em nosso ser, trazendo todo tipo de desarmonia para com as pessoas que estão ao nosso redor. Inveja, ódio, teimosia, orgulho, esses são apenas alguns dos sintomas que percebemos quando a pessoa está contaminada. E podemos dizer que ela, a geradora do vírus do corpo e da máquina, afinal, por trás de cada vírus de máquina, há uma fonte humana criadora, que nada mais é do que uma pessoa que está com o espírito em desarmonia, em desequilíbrio.
São pessoas que utilizam o seu tempo para prejudicar a vida dos outros indivíduos através da tecnologia. E o nosso corpo também é afetado com as doenças do nosso espírito, já que estão interligados, tornando-o mais vulnerável a doenças orgânicas. E onde poderemos encontrar a cura para essa doença? Dentro de cada um de nós. O caminho da paz, do amor e da felicidade é remédio eficaz para essas doenças que nos acometem em vários momentos do dia a dia. Para o corpo ou para a máquina, os vírus podem até ser fatais, já que são matéria. Para o espírito não, pois é um ser imortal. Resta então a pergunta: queremos ficar com esse tipo de vírus conosco para toda a eternidade? Não seria tempo de libertar-nos deles? Que seja a inveja, o ódio, a teimosia, o orgulho, são vírus que nos afetam, que nos prejudicam, que nos levam a equivocar na nossa caminhada, que nos atrapalham na nossa jornada. Para isto, basta tomar uma decisão e substituir os vírus por virtudes. Virtudes que nos embelezam a alma e nos garantam saúde física e espiritual. Então está dentro de nós combater esse tipo de vírus, né? A inveja, o orgulho, a vaidade. São coisas que nos prejudicam, que nos acompanham, que faz parte da nossa imperfeição. Mas a partir do momento que nós temos consciência dele, nós podemos combatê-lo. Uma outra história aqui para a gente analisar dentro desse contexto que a gente está falando. Em meados de 1970, quando estava prestes a completar seu doutorado em física, o cientista Stephen Hawking, esse é um famoso cientista, acho que ele é inglês, não é, Matheus? Acho que é inglês, se não me engano, ele é inglês. Ficar na cadeira de roda, né? Isso. Já portador de uma doença que ia paralisando seus movimentos, escutou um médico dizer que ele tinha apenas mais 2 anos de vida. Isso em 1970. Então, falou ele, posso tentar entender o universo, porque não vou mais precisar pensar em coisas como aposentadoria e contas a pagar. Resolveu ele. Como a doença progredia rapidamente, ele foi obrigado a criar fórmulas simples para explicar, no menor espaço de tempo possível, tudo aquilo que ele pensava. 2 anos e meio se passaram. Mais de 40 anos se passaram e Hawking continua vivo. O médico deu 2 anos de vida para ele. 40 anos depois ele continuava vivo. Ele continua vivo. É capaz de comunicar suas ideias abstratas através de um pequeno computador acoplado à sua cadeira de rodas e que possui apenas 500 palavras diferentes. Ele escreveu o clássico, Uma Breve História do Tempo, entre outros, e foi responsável por uma nova visão da física moderna. A doença, em vez de conduzi-lo à invalidez total, forçou-o a descobrir uma nova maneira de raciocínio. Esse cientista, o Getúlio conhece, o Matheus creio que conhece, é um cara extraordinário. Ele vive todo embodocado em cima de uma cadeira de rodas. Ele fala através de um aparelho que ele tem na traqueia, que ele se comunica. Mas quem olha para ele não dá nada por ele. Mas é um cara extraordinário, um conhecimento extraordinário. Pois é, se não me engano, ele faleceu, desencarnou aí. Recente agora, ele desencarnou. Mas era um cientista extraordinário. O médico deu 2 anos de vida para ele e ele viveu mais 40. Mas aí para a gente entender o que foi. Então a doença, em vez de conduzi-lo à invalidez total, forçou a ele descobrir uma nova maneira de raciocínio. Vamos trazer para a atualidade agora. Esse vírus está fazendo muita gente mudar de comportamento, pensar diferente, agir, achar novas soluções para vários problemas. Tem 60, digamos, universidades desenvolvendo esse vírus, 60 no mundo. É uma coisa fantástica. A ciência está dobrada em cima disso. Para então, descobrir uma vacina para combater. Está trazendo um benefício que não podemos calcular. E é exatamente assim que a doença procede em nossas vidas.
ela nos convida a mudar, a rever nossos passos, nossas escolhas e nossos valores. Ao invés de ver a enfermidade como algo que vem para nos destruir, precisamos entendê-la como uma lição, como uma prova que nos está sendo imposta com o único objetivo de nos fazer crescer. As grandes enfermidades são convites da vida para que mudemos algo em nossa caminhada, seja os rumos, seja os objetivos, seja a maneira de pensar. É claro que muitas delas não têm causa no hoje, nessa existência, mas da mesma forma, elas tomam nossos dias como o fim de nos educar, de nos burilar. A dor nos ensina muito. O sofrimento é como um calor intenso do fogo esculpindo o vidro e concedendo-lhe as formas mais belas que possamos imaginar. Perante as doenças, é preciso reavaliar nossos dias. Perante a doença, é necessário refletir e questionar o que ela está buscando me ensinar. Paciência, persistência, humildade. São reflexões que nós temos que tirar desse momento que nós estamos vivendo. Você passa a conviver mais diariamente com seus familiares, e aí você vai ver, você vai descobrir que você não tem paciência, que você precisa administrar isso, que você precisa de mudar esse seu comportamento. Você vai conhecer melhor seus filhos, porque com o mundo moderno, o homem, a mulher, ele sai de casa de manhã, só chega em casa de noite, mal tem tempo de ter contato com os filhos. E é uma oportunidade que se está tendo de conhecer melhor a família. Então, nós temos que procurar entender esse momento que vivemos. Ele não acontece à toa, Está nos ensinando paciência, persistência, humildade. Nós temos que observar e entender as lições que nós estamos sendo levados a entender. Sábios são aqueles que conseguem sair dos momentos da turbulência, não blasfemando contra tudo e contra todos, mas sim mais maduros, mais equilibrados. Não vejamos nas doenças inimigos mortais ou grandes males que recaem do céu sobre nossos ombros. Vejamos sim oportunidades que Deus nos dá para evoluir, para passarmos mais tempo na companhia de nosso próprio coração, descobrindo nele valores que desconhecíamos e aliados preciosos para os próximos passos que iremos dar. Quantas pessoas estão descobrindo, ao ficar em casa, talentos que desconheciam? Pessoas que estão fazendo artesanato, estão descobrindo variadas coisas que ele tem o dom e não sabia. E com essa pandemia está tendo a oportunidade de despertar para esse lado. O tronco sofre os golpes do machado para que, derrubado, se torne nova utilidade. A montanha de granito padece a dinamitação a fim de que se abra veredas para o progresso. A árvore enfrenta a poda de modo a exuberar de flores e frutos na ocasião oportuna. Os grãos passam pela trituração e participam com isso da alegria da mesa farta. O bloco de pedra suporta a ação do buril e do cinzel para que liberte a obra de arte que o artista projeta. O violino resiste à distensão de suas cordas de forma a permitir que o som harmonioso embalsame o ambiente com musicalidade. Então, nós temos que tirar as lições e entender esse momento, que é um momento de aprendizado. Como eu disse, tem tantas pessoas descobrindo talentos que desconheciam. Quando o assunto é doença, todos temos uma história para relatar. Não existe quem não conheça por si só, mesmo ou através da experiência dos amigos, parentes, amigos e colegas. Alguns temem e não desejam sequer pronunciar a palavra como se tal fato pudesse atrair a enfermidade. O de que mais se fala é a respeito das enfermidades do corpo. Conversamos sobre infecções, contágios, epidemias, traumatismos físicos, acidentes. Também mencionamos as várias enfermidades da mente em seu quadro de fenômenos psicológicos e psiquiátricos
que se apresentam como insatisfação, desajustes, conflitos, alienações. Contudo, nos esquecemos das doenças do espírito, ouvimos relatos assombrosos de dores amargas e continuamos indiferentes. Sabemos de crianças apartadas de seus pais, de pequeninos entregues a trabalhos árduos para sua tenra idade, e isso não nos sensibiliza. A enfermidade da impiedade que nos leva a arquitetar planos de vingança, espalhando dor e desesperança. A doença do ódio, que tanto mais nos consome, quanto mais lhe fornecemos combustível, tornando-nos seres destruidores da paz alheia, semeando calúnias, difamações, envenenando pessoas umas contra as outras. Enfermidade do ciúme, que nos infelicita as horas e nos torna insuportáveis para aqueles a quem afirmamos amar de forma total. É a falta de finalidade aplicada à existência que cria a ociosidade, que fomenta a maldade, que nos faz gastar o tempo de forma inadequada. Sem ideais a perseguir, não há ações nobres a realizar, e as horas passam com lentidão, sem ter algo proveitoso que as preencha. Doença da soberba, que nos faz acreditar que somos melhores do que os outros, que ninguém mais do que nós merece a felicidade, as compensações da vida, tudo de bom que se possa imaginar. Portadores de tal vírus, desprezamos afeições, esquecemos da gratidão e do quanto necessitamos um dos outros para viver. Todas as enfermidades do espírito, em resumo, nos levam a esquecer e desrespeitar as leis humanas e as divinas. E seria tão fácil acabar com todas essas doenças. Bastaria que colocássemos uma pauta em nossa vontade e eliminássemos do mapa dos nossos comportamentos o egoísmo, a raiva, o medo, o ódio, a ansiedade. O conhecimento e o respeito aos mecanismos de funcionamento da vida altera a nossa maneira de ser e nos proporciona a saúde real, aquela que emana do espírito para o corpo, o medo, aquela que emana do espírito para o corpo, refletindo a nossa harmonia exterior. Jesus jamais adoeceu. Mestre por excelência, a sua vida era de amor pelo amor. Com seus atos e palavras, ele demonstrou a grandeza da verdadeira saúde, convidando-nos a vencer as nossas paixões inferiores e a nos tornarmos semelhante ao Pai que nos criou, perseguindo sempre a perfeição. Nós temos, nosso guia e modelo que foi Jesus, que é Jesus, que nos deixou belíssimas lições e nós, até hoje, nós não aprendemos a lição. Estamos vivendo há 2000 anos com esses ensinamentos que são frequentemente pregados, divulgados e nós ainda não entendemos. Ainda nós não assimilamos, esse grande amigo e irmão que esteve entre nós, que foi Jesus. Mas percebemos como as pandemias se alastram, seja a mais recente, a do coronavírus, nossa conhecida, seja a da cólera no século XIX, ou da gripe espanhola no início do século passado. Embora em épocas diferentes, não houve em nenhuma delas quem estivesse imune. Não houve classe social, todas as classes foram atingidas, ricos, pobres, reis, governantes, todos foram atingidos. Isso porque os vírus atingem a todos igualmente, independente da classe social, da cor da epiderme ou dos títulos acadêmicos. Somos todos da mesma espécie, ou seja, constituídos da mesma matéria e vulneráveis a elas, aos vírus. Não importa o que temos ou como pensamos, não importa a profissão que abraçamos ou nossa religião. Não há diferença
se estamos acima do peso ou se fizemos plásticas corporais, se os cabelos são pintados ou estão embranquecidos naturalmente, se temos tatuagem ou usamos piercing, se nos vestimos dessa ou daquela maneira, se somos moradores de rua ou vivamos em uma mansão. O vírus atinge a todos. Para o vírus somos todos iguais, simplesmente seres frágeis diante de sua ação. É isso que somos, iguais, da mesma espécie, filhos do mesmo Pai, experienciando mais uma vida neste planeta. Por que agimos diferente da ação do vírus? Por que não nos vemos todos iguais? Por que no trato diferenciamos as pessoas conforme sua classe social? Por que classificamos pessoas, rotulamos atitudes, conceituamos aparência? Não somos todos da mesma espécie? Quando desencarnarmos, iremos todos para o mesmo lugar, debaixo da terra, onde iremos decompor? De tempos em tempos, a natureza nos obriga a algumas pausas para nos fazer lembrar dessas coisas simples. Lembrar-nos de que não somos melhores do que ninguém. Somos muito importantes perante a vida. Nosso próximo também é. Temos direitos que defendemos e pelos quais lutamos. Igualmente, devemos fazê-lo pelos direitos do próximo. Quando moramos na mesma casa, somos corresponsáveis um pelos outros. Assim somos nós neste lar chamado Terra. Não existe problema de um. Os problemas do planeta são problemas de todos. As dores do mundo são as dores que pertencem a todos. A fome que há no mundo é a fome que diz respeito a todos. Precisamos nos dar conta de que somos todos iguais. A dor de cabeça, a febre, a tosse que atinge os que vivem no Oriente alcança igualmente os que vivemos no Ocidente. O que conduz à morte no Norte, de igual forma o fará no Sul. Somos iguais. Desta forma, respeito, atenção, consideração para com todos, próximos ou distantes. Se formos tentados a desqualificar alguém, menosprezar uma pessoa ou tratá-la com preconceito, lembremos-nos dos vírus. Eles não agiriam assim e identificariam em nós apenas seres humanos, seres iguais. Essa seja talvez a preciosa lição que a pandemia pode nos oferecer. Elas nos recordam o que esquecemos um dia, que somos todos filhos da mesma terra, filhos do mesmo Pai, criados de igual forma. No mais, tudo é passageiro. Com o tempo, a beleza se vai, a fortuna troca de mãos, o emprego é outro, a saúde se desfaz. Aprendamos a lição positiva, agir igual com todos. Tratemos a todos com amorosidade, gentileza e respeito que cabe àqueles que percebem iguais, seres da mesma espécie. E diante desses dias de quarentena, de que mais nós sentimos falta? Quando a pandemia se instalou, de repente a insegurança tentou se aninhar em nosso lar. Confiantes, porém, de que tudo nesse imenso universo está certo, confiamos. Confiamos que isso, como tudo nessa terra, passará. Só lembrando uma passagem bíblica, quando Jesus estava com seus discípulos, que estavam num barco no mar da Galileia, e de repente veio a tempestade e os discípulos foram apavorados a acordar Jesus, temerosos com a tempestade, e Jesus cobrou a eles: onde está a sua fé? Eu estou aqui. Tudo isso vai passar. Isso serve para nós refletirmos hoje. Cadê a nossa fé? Diante da primeira turbulência que abrange o mundo inteiro, nós perdemos a nossa fé? Deixamos de acreditar que tudo isso passará? Depois nós vamos falar que acreditamos em Jesus, que temos fé em Deus,
Se diante da turbulência estamos com medo de cair no mar e morrer afogado, nós temos que ter a fé, acreditar que tudo isso passará e vai passar. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Se estamos passando por isso, porque é necessário. Talvez demore alguns meses que nem sabemos ainda como iremos superar. Desconhecemos o que nos reserva o amanhã. Mas confiamos em Deus, em Jesus, nosso governador planetário, nas leis divinas que tudo rege com sabedoria. Isso passará, como passaram outras calamidades. Enfrentamos 2 guerras terríveis, guerras mundiais terríveis, a explosão das bombas atômicas, os desastres das usinas nucleares. Tudo nos parecia, quando ocorreu, que jamais superaríamos, mas superamos. Crescemos em ciência, em tecnologia, também em moralidade. Na atual pandemia, que abraçou o mundo inteiro, sem exceção, sentimos o quanto somos frágeis. E mais, constatamos que, por mais que o queiramos, não podemos ter o controle de tudo. Então nos isolamos como medida preventiva para evitar ainda mais a disseminação da doença tão insidiosa. Isolados, voltamos para a tecnologia e nos servimos das redes sociais para nos comunicarmos. Utilizamos plataformas diversas para nos encontrarmos de forma virtual. As reuniões esparsas de início foram adquirindo um tom de cidadania diária. Reuniões com amigos, com familiares, com companheiros de profissão, do trabalho voluntário, passamos a tratar do quase tudo em reuniões virtuais. Bate-papo informal, troca de receitas, sugestões para entreter as crianças que também ficaram em casa. Acabaram-se nossas idas ao cinema, com pipoca e refrigerante. Acabaram-se nossos passeios nos bosques, agora fechado ao público. Acabaram-se nossas idas aos shoppings, peregrinar pelas lojas, ou comprar roupas ou calçados novos. Saídas de casa somente para as questões prioritárias. O trabalho profissional indispensável à sociedade, a aquisição do alimento, da medicação, do combustível. Passado tantos dias, acabamos por nos dar conta de que o que temos de mais precioso além da vida é o amor. Estamos sentindo falta do abraço forte, dos encontros com os amigos, todos juntos sentindo o calor do outro. Sentimos falta de ir ao templo religioso, sentimos falta daquela atmosfera de paz que nos envolvia. Mal adentrávamos pela porta, sentimos falta dos almoços em família, com a criançada correndo para todo lado, o vozeirão de todos falando quase ao mesmo tempo. Sentimos falta do bate-papo com os amigos na pracinha ao lado da casa. Demos-nos conta, enfim, de que estamos aprendendo o que realmente importa para nossas vidas. O amor que partilhamos, a companhia do outro, o abraço amigo, o trabalho voluntário. Descobrimos que podemos ficar sem tantas coisas, mas como nos faz falta a liberdade de ir e vir, de andar pelas ruas, com o sol ou com chuva, de convidar amigos para a nossa casa, de promover encontros, simplesmente para nos abraçarmos e conversarmos sobre o que faz a nossa felicidade. Quando passar esse flagelo mundial, haveremos de viver de forma diferente. Aguardemos, confiemos esses dias do amanhã. Para a gente finalizar, uma pequena historinha aqui de Chico, um exemplo, né, que foi Chico para todos nós, onde ele aprendeu que tudo isso passará. Então, Chico contou que num de seus dias de profunda amargura, ele solicitou ao benfeitor espiritual que o levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Passou-se alguns dias, o benfeitor retornou
dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode anotar, tomarei nota de cada palavra, disse Chico. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidinho e perguntou ao benfeitor, mas só isso? E Emmanuel respondeu, Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Como Chico, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos nos seja concedido uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem o seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte também passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento e busquemos a voz suave de Maria, como mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante da turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada dia, cada segundo, cada minuto, que agora já não é mais o mesmo de quando iniciamos o programa e de agora também passará. Pois diante de toda essa turbulência que estamos vivendo, ouçamos Maria. Tudo isso passará. Que assim seja.